Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui, no terceiro dia da Mostra de Talentos, para darmos início à oficina de empreendedorismo. Muito obrigada pela participação de todos, familiares, colaboradores e principalmente os nossos participantes que estão aqui motivados para apresentar os seus resultados. Super obrigada, Antônio, e passo a palavra para você. Bom, vamos lá, bom dia, obrigado. Então, deixa eu só começar agradecendo a todos também, novamente, né? Então, os participantes que estiveram comigo nesse período. E nós temos aqui 7º, ensino médio, e não sei se já chegou alguém do 8º, mas então essa vai ser uma demanda minha, porque eu tenho essas turmas, então eu não consigo fazer uma apresentação formal de uma turma só, então eu faço uma mescla de tudo, um recorte de tudo que foi feito, então eu vou falar um pouquinho de tudo que eu fiz em cada uma das turmas, e a gente combinou de alguns participantes vão falar de forma espontânea sobre, e aqueles que se sentirem à vontade de falar alguma coisa, é só levantar a mão, e aí eu dou a palavra. Então vai ser algo bem espontâneo. Tem algumas propostas interativas aqui com vocês, mas então a ideia vai ser essa participação nossa, todo mundo junto, tá? Então deixa eu compartilhar aqui. Bom, então, a Mostra de Talentos, né, 2021, do IRS. Todo mundo vendo aí a telinha? Sim, sim. Beleza. Com essa oficina de empreendedorismo. E a proposta do tema é falar sobre a inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Eu me sinto confortável de falar sobre essas inteligências, porque essa é a proposta da oficina em si, mas trouxe uma pergunta aqui para que eu possa até mesmo, junto com vocês, respondê-la ao longo da apresentação, né? Então, já que a gente vai falar dessas inteligências, que são inteligências até que a gente tem que falar com os outros, estar com alguém, entender o outro de uma forma mais pessoal, como que a gente desenvolve essa proposta de forma remota? É possível? E aí eu vou tentar responder essa pergunta com o que a gente fez nesse ano com as turmas do 7º e 8º ensino médio. Vou passar aqui. Aí, para contextualizar, é sempre bem importante, o que significa inteligência? O que é a inteligência? Essa é uma pergunta direta para vocês. Se alguém quiser me responder, por favor, fique à vontade. Eu acho, pode ser inteligência, pode ser algum tipo de maior habilidade em alguma área. Tem gente que é mais inteligente em português, outras pessoas em matemática, são tipos de inteligência. Ótima. Alguma outra percepção? Ontem eu vi que o meu amigo Hamilton comentou, né, que percebemos a inteligência como alguma coisa única, uma coisa só. A primeira ideia que foi colocada aqui que não existe só uma inteligência. Alguém discorda?
Todo mundo concorda? Eu acho que todo mundo, então, está concordando com as primeiras percepções aí sobre a inteligência. Então, para a gente começar a falar de trabalhar no contexto de habilidades e das inteligências múltiplas, a gente precisa entender o que significa inteligência. Então, realmente, a inteligência dentro do senso comum, a gente, até mesmo os alunos e os participantes e tudo mais, eles têm conhecimento, deixa eu ver aqui, conhecimentos, capacidade de compreender, conhecer novos conhecimentos e habilidades. Ótima resposta aqui no bate-papo. Então, no senso comum indica que nós entendemos que a inteligência está relacionada muito com o raciocínio lógico, era muito a ideia tempos atrás. E até mesmo as medições, né, da inteligência levavam em consideração a matemática e a linguística. Só que, como nós estamos falando de inteligências múltiplas, e ontem na apresentação do ensino médio, que foi muito bem feita, a inteligência múltipla é uma teoria de um psicólogo chamado Howard Gardner. E ele fala que nós temos outras inteligências e é assim que nós também vemos essa ideia de inteligência. Então, conceituando inteligência dentro da lógica do Gardner, significa que a competência cognitiva humana é melhor descrita em termos de um conjunto de capacidades, talentos ou habilidades mentais que chamamos de inteligências. Tem várias pessoas falando sobre inteligência e seu significado, tá? Mas estamos usando o Gardner porque é a teoria dele das inteligências múltiplas que nós estamos falando hoje e estamos seguindo. Então, as respostas foram muito boas porque elas estão condizentes com o que realmente ele acredita o que significa a inteligência, tá? Então, dentro desse contexto, a gente começa a trabalhar a proposta das duas inteligências. Inteligência interpessoal, então, ou seja, seria a capacidade de relacionamento com outras pessoas. E inteligência intrapessoal, capacidade de análise de si mesmo e buscar ações de autoconhecimento. Então, essa é a proposta dessas duas inteligências e a nossa capacidade e habilidade que nós temos para utilizá-la no nosso dia a dia. Mas vamos fazer uma pausa e seguir para esse slide aqui. Todo mundo vendo o slide? Sim, sim, perfeitamente. Beleza. A Lena conhece muito bem quem é essa pessoa aí na tela. Quer falar, Lena, quem é? É a Greta Thunberg, ela é uma ativista das mudanças climáticas e recentemente ela foi lá na ONU e fez um discurso muito bonito. Legal. Só lembrando que não tem nada combinado, peguei ela de surpresa, tá? Obrigado, Helena. A gente falou em algumas oficinas, em algumas turmas sobre ela. Ela, como a Helena disse, é uma ativista ambiental. Ela tinha 16 anos na época que ela começou esse trabalho, esse ativismo, essa convicção, né, nessa ideia de proteger o meio ambiente. E hoje ela é mais velha, né? Acho que ela está com 18, 19 anos. É isso, Helena? Ou ela está mais velha? E professora, agora eu não tenho certeza. Eu não lembro. Eu sei que ela começou bem novinha. E ela tem ela foi diagnosticada com uma síndrome de Asperger. Não sei se eu falei correto. Asperger. Acho que agora eu falei correto. É uma síndrome, é um espectro autista e que indica que ela tem uma possibilidade de dificuldade de se socializar
e outras questões, tá? E aí, eu copiei aqui um link e estou disponibilizando para vocês no chat, e aí eu gostaria que vocês respondessem para mim a perguntinha que vai estar lá, por favor. Que é justamente essa aqui. Dentro desse pouquinho que eu falei da Greta, qual é a inteligência mais desenvolvida, na sua opinião, que ela tem? Inteligência naturalista, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal ou inteligência linguística? Eu gostaria que vocês respondessem através lá do link. Opa! Já temos 3 respostas. Inteligência naturalista. Respostas baseadas nas informações dadas até um determinado momento, certo? Opa, inteligência linguística. Inteligência interpessoal, beleza. Já temos 2. Opa, mais uma linguística. Tem mais? Vou dar mais algum minutinho. 10 pessoas responderam. Tem mais? Rosângela deu 2 respostas. Já deu 2? Rosângela, Interpessoal, interpessoal. Legal, escreveram aqui no chat também. eu também gostaria de dar mais de uma, mas só deu para votar em uma, né? Gente, eu não posso rir muito porque meus dentes ficam azuis. Aí o Jorge colocou que acha que ela possui 3. 3? É, Acho que ela possui 3. Beleza. Ó, colocaram uma intrapessoal, legal. 12 pessoas. Acho que a galera é naturalista também. Então, as pessoas queriam dar mais de uma. Beleza, tá. Faz parte do jogo. Beleza. Então, vou seguindo aqui. Se vocês quiserem continuar dando as respostas, vai ser ótimo. Mas logo de imediato, e até vou usar o que o meu amigo Hamilton comentou, né? Informações que eu trouxe sobre a Greta, né? É engraçado que, se a gente analisa, então, o contexto da época sobre inteligência, então se a gente não perceber, a gente continua usando a mesma lógica. Então, por ela ser uma ativista ambiental, a gente tende a acreditar que a inteligência dela maior vai ser na naturalista, que está diretamente ligada nesse contexto mesmo. Então, é uma capacidade mesmo de você entender sobre esses elementos naturais e etc. Essa é mais uma das inteligências múltiplas que foram identificadas pelo Gardner. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, e deixa eu voltar agora para a minha apresentação. Deixa eu interromper aqui e voltar da forma antiga. Beleza, deixa eu voltar. Voltei. Primeiro. Então, a gente tende a acreditar, né, que essa é a inteligência mais desenvolvida
na Greta. Pode até ser, eu não conheço esse conhecimento dela, mas eu posso dizer para vocês que a inteligência interpessoal, quando nós começamos a olhar de forma menos superficial e mais profunda, ela é uma capacidade também de você lembrem-se, é um relacionamento com pessoas. Então, você tende a defender causas, você tende a estar envolvido nessas propostas de ativismo. Então, a inteligência interpessoal também leva as pessoas a estarem envolvidas nessas propostas. Pode ser de ativismo ambiental, pode ser outras causas sociais. A inteligência interpessoal também, você pode visualizá-la como uma capacidade de você mediar conflitos. Então, não é a relação com as pessoas, então você vai conseguir estar intermediando conflitos também. Então, é uma maneira de você olhar a inteligência de uma forma mais ampla. E a inteligência intrapessoal? Sim, a análise de si mesmo, mas se eu falar dentro do contexto da minha oficina com o pessoal do ensino médio, também você visualiza a proposta de uma visão de futuro. Então, a visão de futuro está ligada com seu pensamento pessoal sobre você, o que você quer, o que você acredita, o que você quer conquistar. Então, a visão de futuro também está muito ligada com essa proposta intrapessoal. Então, quis chamar a atenção de vocês para isso, nós vimos nas propostas. Claro que dava para colocar outras respostas, então provavelmente vocês iam colocar outras. Então é isso, né? Então a gente pode visualizar essas inteligências de uma forma muito maior e muito mais ampla e entender mesmo as habilidades. E essa é a proposta da oficina, trabalhar essas habilidades que nós temos e que nós somos capazes de desenvolver. Nós temos algumas inteligências mais desenvolvidas do que outras, mas não adianta você ter uma inteligência se você não treinar essas habilidades. É um treinamento constante. E as habilidades que nós trabalhamos durante o ensino da oficina com a garotada é justamente fortalecer essas habilidades, que é o planejamento. O planejamento está ligado com a inteligência intrapessoal. Trabalho em equipe e comunicação são propostas da interpessoal. Então, criatividade pode estar a intrapessoal. Então, são habilidades que você desenvolve e que elas vão proporcionar a você que essa capacidade que você tem, alguma inteligência, mas a gente está falando da intrapessoal e interpessoal, que você ainda fortaleça e possa se desenvolver e colher muitos resultados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O pessoal ainda está respondendo. Eu acredito que ela tem várias inteligências. É isso mesmo. Então, essa foi a proposta aqui de a gente entender num contexto maior e vocês entenderem a dinâmica do trabalho aqui, né? Então, você desenvolver as habilidades de acordo com essas inteligências, tá? Que nós precisamos estar com elas sempre em desenvolvimento, tá? Eu não vou... Deixa eu seguir aqui. Não posso esquecer que a gente vive um período de pandemia e eu tenho uma pergunta para ser respondida, né? É possível, então, trabalhar essa proposta de trabalhar as inteligências intra e interpessoal no contexto remoto, inclusive nesse contexto de pandemia, onde que nós estamos distantes e tudo mais? Vou tentar responder através do que a gente conseguiu nesse período, tá? Mas para isso a gente precisa também ter algumas estratégias de atuação para que a gente possa realmente conseguir desenvolver esse trabalho de forma remota, tá? A primeira estratégia e que talvez seja uma característica da minha inteligência interpessoal, não sei, mas eu só acredito que a aprendizagem se conecta com as relações que nós estabelecemos e essas relações afetivas, tá?
Então, quando eu estabeleço contato com os meus participantes, eu não consigo de ter esse contato afetivo mesmo. Então, é uma ligação que eu gosto de estabelecer no contexto presencial, mas foi um desafio estabelecer essas relações no contexto online, justamente porque a gente está distante, né? Então, esse online, fora que esse online tem muitas questões que, inclusive, uma delas é a questão de ligar ou não a câmera e etc. E isso parece que distancia um pouco, mas dentro da proposta da atividade da oficina é o primeiro elemento, então, essa construção das relações. Será que eu consegui? Eu não sei, eu só tive o Google Meet como uma ferramenta para que eu pudesse estabelecer essa conexão com os alunos. É legal eu falar a palavra conexão aqui, porque é justamente o que foi trabalhado ontem na oficina de desenvolvimento positivo, a conexão, né? Então, como é que ela está ligada dentro dessa inteligência interpessoal? Então, como é que você se conecta com as pessoas e estabelece esse trabalho dentro dessa proposta dessa inteligência? Então, utilizamos o Google Meet, que é uma ferramenta de videoconferência, a gente está usando outra hoje, que é o Zoom, mas tem a mesma proposta, né? Só algumas funções diferentes, talvez. E a gente estabelece trocas, a gente faz os debates, como a gente fazia no presencial, e os encontros se tornam descontraídos, né? Então, essa é uma proposta também minha, que a gente pudesse fazer encontros descontraídos que fossem alegres e positivos para todo mundo. Então, tem algumas imagens aqui dentro do trabalho, né, que a gente fez, utilizando algumas ferramentas. Seguindo aqui, e a gente pode utilizar a tecnologia propriamente dita com algumas ferramentas disponíveis, mas também a gente pode usar simplesmente o que a gente tem, que é essencial também para estabelecer essa conexão, né? Então, usar imagens. O trabalho também foi feito de forma assíncrona, né, no Moodle. Então, no Moodle, cada módulo eu tenho uma imagem para trabalhar aquele tema específico do módulo. Então, por exemplo, antes de eu entrar no módulo, eu peço para que os meus participantes, né, façam a leitura da imagem, né, e que a gente pudesse fazer essa primeira relação com o tema, né, um tema proposto ali, de alguma habilidade ou um outro tema. Aqui a gente tem uma imagem diretamente ligada com alguma habilidade. Alguém sabe? Alguém lembra que habilidade é essa? A da direita? A da esquerda está diretamente ligada ao ensino médio, né? Que foi a ideia da gente trabalhar as dúvidas e etc. Mas a da direita é comunicação, né? Foi quando a gente falou sobre comunicação, módulo de comunicação. Então, esse foi o trabalho dentro do Meet. E aí eu vou trazer aqui um pequeno resultado, o que eles achavam desses encontros, né? Então, eu fiz ao longo algumas avaliações. Nesse momento aqui foram 60 respostas, né? Então, o que eles achavam dos nossos encontros no Meet? E aqui eu usei emojis, né? Então, tinha um emoji alegre, triste, aborrecido, entediado, aquele que estava dormindo e gargalhando. Então, 70% dos participantes, eles gostavam e colocaram que estavam alegres, né? 13% que se sentem com sono. Bem, esse horário foi complicado, mas realmente bate aí esses dados aí, 13%. E apenas 1% triste, e tem aqui uns 15% do pessoal gargalhando, né? E a gente fez uns encontros divertidos. Então, essa construção foi legal. Eu coloquei uma fala, né, de um dos participantes, né, dentro dessa lógica agora do final, né? Então, a gente finalizando os encontros. E também queria ressaltar, né, da desmotivação num primeiro momento, o online ser uma coisa nova, e conforme a gente foi fazendo esse trabalho, como ele se sentiu motivado e viu que
que era possível aprender no online também e que não seria chato. Então, tem aí uma fala aqui à esquerda, abaixo do gráfico. Estou dando um tempinho para que vocês possam ler rapidamente. Está um pouquinho poluído esse slide, mas faz parte. E aqui, nesse momento, eu queria falar um outro C, né, da teoria dos 5 Cs, que dentro dessa lógica de você fazer um trabalho online, né, é você também estabelecer a confiança do aluno. Então, eu falei aqui dessa questão do trabalho, né, online, e essa questão de você, da câmera fechada, né, que é uma questão. Então, isso foi trabalhado ao longo, mas eles tinham a confiança em mim, porque eu lembro aqui, eu não coloquei essa fala aqui de um participante, que ele disse que ele se sentia muito confortável porque eu não obrigava a abrir a câmera, né? Então, todo mundo se sentia à vontade de abrir a câmera ou não, e isso que é importante. Então, também a inteligência interpessoal tem aí essa questão da confiança, não só a interpessoal, mas também a intrapessoal. Então, a inteligência intrapessoal, aquelas pessoas que têm dificuldade, né, de estabelecer esse contato, então ela precisa estabelecer essa confiança. Então, é um dos 5 Cs aí que também estão relacionados com essas duas inteligências, tá? Então, eu acredito até que ela esteja mais ligada com a intrapessoal, nesse contexto de você trabalhar com um participante essa proposta de desenvolvimento na linha da inteligência intrapessoal. Então, se ele não tem confiança em você, ele não vai estabelecer esse elo, e então ele não vai se abrir com você, tá? Então, deixa eu adiantar aqui, né? Estou falando de forma vagarosa. Alguém quer falar alguma coisa dos encontros do Meet? Olha, Alice. os encontros do Meet, eu gostei muito, porque assim, eu no começo do ano eu não fui muito presente, mas na segunda parte do ano, se eu não me engano, eu, eu tive 1, 2 faltas, no máximo. E é muito legal essa conexão de todo dia você acordar, mesmo que acordar seja difícil, você fica ali com preguiça, você não quer, mas quando a gente já acorda, já abre o tablet, você quer continuar e o tempo passa super rápido. E é muito legal porque são assuntos legais. Tem uma conexão muito maneira, o Antônio com a gente e a gente com o Antônio. Isso é muito legal. Eu gostei muito dos encontros. Isso tem uma dinâmica muito legal do Moodle também. Legal. Obrigado, Miguel. Alguém? Nem mais? Deu pra me escutar legal, a minha voz está super estourada. Não, tranquilo. Beleza, então deixa eu seguir aqui. Mais estratégias de atuação. Então, usar os recursos e funções disponíveis nas ferramentas, né? Tá? Usei o Google Meet, então tem algumas... tem alguém aqui roubando as suas palavras aqui, Miguel, no chat. Então, eu usei o Google Meet, como eu disse, e ele tem alguns recursos e algumas funções que nós utilizamos, tá? E as dinâmicas que eu realizava no presencial, eu adaptei e fiz de forma online, tá? E utilizei várias ferramentas, tá? Lembrando aqui que eu estou falando de um contexto geral aqui para todo mundo, embora o trabalho tenha sido bem diferente, né? Ensino médio, a inteligência intrapessoal era mais procurada e desenvolver nos participantes, e a interpessoal no pessoal do ensino médio, do 7º ano e no 8º ano, tá? Então, deixa eu continuar aqui, só lembrando isso, que temos 3 turmas aqui, então eu fiz uma mescla. E as dinâmicas por isso que eu falei aqui, porque as salas simultâneas são os recursos do Google Meet e ela é muito boa porque você divide os participantes em grupos na própria sala, na própria chamada. E aí, dentro desse contexto, essa conexão continuava muito poderosa, né? Essa dinâmica melhorava bastante a nossa didática ali, porque às vezes os participantes se sentem mais
conectados com outros, né? Então, quando a gente fazia essa separação, era muito curioso que alguns até abriam a câmera e eles trocavam lá dentro da lógica da proposta do trabalho ali. Então, usar esses recursos disponíveis nas ferramentas, ele é muito bom por causa disso. Você cria uma dinâmica e você continua fazendo a alimentação dessas habilidades e que você possa continuar desenvolvendo a proposta de trabalho. Então, as minhas dinâmicas eu fiz também de forma adaptada. Então, aqui o meu amigo Hamilton vai lembrar, eu realizando com o 7º ano a dinâmica do código à esquerda, deu o que falar essa dinâmica aí, acho que o André estava presente, ele procurou decifrar esse código aí na internet e ele lutou. E a outra ali acima, à direita, é os bonecos empreendedores, é uma proposta de atividade também com essa lógica de criar situações e eles tenham ideias e que eles possam dar soluções para alguns problemas, tá? Então, essa foi a proposta de fazer esse trabalho também dentro dessa estratégia, dessas duas estratégias, tá? Leilão empreendedor. Leilão empreendedor foi no ensino médio, então, por isso que eu lembrei aí o trabalho com as diferentes turmas. O leilão empreendedor eu só fiz no ensino médio. Jesus foi um drama esse leilão, porque o pessoal queria comprar tudo. Mas tive que fazer 2 rodadas, porque na primeira rodada de Dinheiro Infinito não deu certo, porque a batalha foi grande por determinados produtos, né? E esses produtos eles nem sabiam, mas estavam relacionados com algumas frases, alguns slogans deles pessoais que eu pedi para que eles realizassem num momento muito lá atrás da oficina e depois eu coloquei numa outra proposta de atividades e eles estavam comprando exatamente o que eles acreditavam e que eram até deles, né? Algumas frases motivacionais e etc. Então foi bem legal essa proposta. Alguém lembra aí do leilão empreendedor? Alguém quer falar? Eu gostei bastante da atividade. Foi, além de ter sido engraçado, era por causa das situações, foi muito legal no final, né? Quando a gente percebeu que as frases eram nossas, né? Que a gente ficou, tipo, eu pelo menos assim, fiquei muito surpreso. Então, meu amigo Jorge ficou surpreso e também meu amigo Jorge foi um dos participantes que ele fez um leilão lá ultra poderoso e depois ele quis desistir porque ele queria comprar uma outra frase. E aí foi uma confusão danada, mas a gente conseguiu persuadir aí todo mundo e a gente conseguiu salvar o nosso amigo Jorge de ficar duro. Mas foi ótimo. Obrigado, Jorge. Então, outra proposta, também usando o Mentimeter, foi a proposta que eu trouxe aí para vocês, para a gente falar da Greta, a gente trabalhar algumas outras atividades com o ensino médio. Então, eles davam as respostas e a gente trabalhava com as respostas ali naquele momento de forma interativa. Esse era o trabalho sempre procurado aqui, a gente realizar tudo de forma bem interativa. Quarta e quinta estratégia, né? Atividades personalizadas em formato interativo. E a proposta desafiadora dentro do contexto, né, da pandemia, que é procurar que os alunos tenham autonomia, né? Então, vou mostrar aqui para vocês através dessa proposta de utilizar os HyperDocs. HyperDocs é essa proposta, um conjunto de atividades digitais que você organiza e a gente só passa as coordenadas para os alunos para eles realizarem as tarefas, tá? Então, foi uma proposta ousada, mas dentro da estratégia que eu estabeleci desde o início do ano, é bom lembrar, né? Porque isso foi pensado desde o início do ano e a gente chegou no segundo semestre com essa proposta aqui porque a gente já tinha criado os laços, já tinha criado a conexão, então eles estavam preparados para realizar a atividade. E aí eu vou perguntar aí para vocês, se vocês querem ver qual atividade. A gente tem atividades que foram a Google Artes e Cultura e Continente de Plástico, foi as atividades para o 7º e 8º ano,
E pense no futuro, e pense no futuro até com foco em biologia, foram as atividades focadas para o ensino médio. Qual atividade vocês querem que eu clique aqui para vocês darem uma olhadinha? Porque não sei se a gente vai dar tempo de ver tudo. Pense no seu futuro, biologia. Pense no futuro? Tá bom. Biologia, biologia. Biologia? Tá. Eu vou Isso. clicar aqui em biologia. Tá. Então, essa é a dinâmica, é um documento interativo. Então, a proposta são 5 desafios, e aí você dá as coordenadas através dessa proposta interativa e dinâmica, tá? Aqui a gente inseriu os participantes em algumas tecnologias novas para eles, então aqui eu usei o Padlet como para eu colher os dados e os resultados, tá? Das atividades, das entregas, dos desafios. Então, cada desafio é uma proposta diferente. Então, aqui no de biologia, tem aqui um vídeo para ser comentado depois. Tem um simulador. Eu faço parte aqui eu estou cadastrado numa faculdade dos Estados Unidos, onde ele tem essa proposta de trazer simuladores, e aí eu utilizei esse simulador com eles. Depois eu vou até perguntar para o Jorge se o Jorge conseguiu fazer de forma tranquila. Eu usei o do Darwin, né, para simular a teoria da evolução. Trabalhei uma habilidade, aqui no caso a habilidade naturalista, a inteligência naturalista, e aqui as outras atividades. Então, tudo bem dinâmico, tem o link aqui para ser clicado. Eu não sei se está muito pequenininho para vocês, mas tá, e a dinâmica aqui, bem a orientação para que eles façam os trabalhos, tá? Aí eu até pergunto, Jorge, foi fácil mexer no simulador? Até que foi fácil mexer, mas tipo, foi muito legal. Foi muito bom. Como é que fala? As diferentes formas que dava pra você mexer nele e as simulações que dava para fazer foram muito legais. Muito interessante. Ótimo. Beleza. E aí os resultados, né? Então, os resultados estão no Padlet, que eu usei o Padlet como mural para que eles pudessem entregar os resultados. Acabou que eu não coloquei os resultados do de biologia, né? Que o Jorge tinha feito até no finalzinho do dia de ontem. Eu tenho aqui o do Pense no Futuro, que é um geral, né? Eu fiz um geral para que todo mundo pudesse fazer. E tem os resultados aqui dos outros, né? Quais resultados vocês querem ver? O trabalho que eu mais gostei foi o do Google Arts, sobre as obras, né, dos artistas que a gente tinha que fazer. Foi o trabalho que eu mais gostei. Eu gostaria de ver. Ah, legal. Então, vou usar essa fala aqui do Miguel. Aí vou clicar nos resultados. Vou botar 100 aqui. Ele não está publicado, ele é 100, então só os alunos e eu tenho acesso. É a mesma dinâmica, vários desafios, só que do 7º ao 8º ano foram 9 atividades, tá? Então, eram 9 atividades diferentes, com propostas diferentes. Então, o tema do Google Art foi até um tema da presidência, então eu introduzi o tema e foi ótimo, porque realmente o que o Miguel falou foi o resultado que todos comentaram numa outra avaliação, né? Todo mundo gostou de fazer esse trabalho do Google Art. Então, eles pesquisaram sobre algum artista e eles fizeram as atividades dos desafios relacionados com esse artista. Então, por exemplo, vocês veem aqui vários artistas e as propostas das atividades entregues aqui. O trabalho foi feito em grupo,
Então, do 7º ao 8º ano foi em grupo, então eles tinham total autonomia para fazer no tempo deles, no formato deles, eles se organizaram por conta própria, e esse trabalho fluiu perfeitamente. É óbvio que alguns grupos capengaram, mas isso também estava dentro da proposta. A gente fez uma rodada de feedback para falar sobre essas dificuldades e essa temática. Porque é isso, é um desenvolvimento constante das habilidades e dessas inteligências. Então, a dificuldade também do contexto, né, de falar com as pessoas durante o período da pandemia, mas os resultados foram ótimos. No ensino médio, esse trabalho foi feito de forma individual, tá? Então, esse aqui é os resultados do Google Art do trabalho do 7º ano. Então, aqui tem meme, tem tarefas que eram para fazer desenhos, a pintura, né? Escolher uma pintura. Foi legal aqui que alguns trabalhos onde a pessoa se colocava dentro de uma inteligência artificial e fazia a sua imagem uma imagem de uma das pinturas, né? Então foi legal. Então esse aqui são os resultados desse trabalho. Então foi bem legal, foi bem produtivo, tá? Então foi uma boa. Então tem muita coisa aqui. Se eu continuar, a gente não tem fim, tá? Então depois eu passo esse link aí para vocês e vocês podem ver com calma, tá? Para chegar nesse contexto, eu fiz diversas avaliações. Então, eu perguntei para eles se eles gostavam de fazer essas atividades. Eu perguntei lá no início do ano, então foi até engraçado, não sei se o Felipe Portugal está aqui, quando eu falei, eu vou fazer avaliação na minha oficina, né? Eles ficaram desesperados achando que era prova. Gente, a gente faz diversas avaliações. Então, as minhas avaliações foram feitas de acordo com essas estratégias. Então, todas as estratégias que eu utilizei foi fazendo as avaliações diretamente com os participantes, o que eles gostavam, quais eram os interesses deles, se eles estavam gostando. Então, por exemplo, eu sei que todos eles gostaram de fazer essa atividade do Google Art. Então, a gente tem um resultado positivo por causa disso, tá? Então, não foi feito nada sem ouvir os participantes. E aí, né, as avaliações constantes me levaram a fazer outra atividade com foco num anime, que é um interesse dos alunos. Foi uma atividade também interativa. Eu coloquei aqui diretamente o slide, né, para mostrar para vocês. Ó, se eu clicar aqui, me levava para uma atividade num formulário interativo e que eles faziam algumas atividades e tinham os desafios escondidos. E claro, esse anime aqui tem uma história de superação, de busca de sonhos, então tem também a ver com a oficina, então a gente fazia essa correlação também. Então, todos esses 3 pontos aqui, o tema era sobre pirata, né? Então, tipo, tinha contextualização também. Então, esses 3 caminhos aqui tinha uma interação, tá? Então, esse foi um trabalho com o 7º e 8º. E tinha os desafios escondidos aí, e que eles realizavam e me mandavam, tá? E no final tinha que ter uma diversão também, porque ninguém merece, tem que ser divertido. Então eu fui considerado o rei pirata, porque eu detonei todo mundo nesse joguinho aqui, e eles não vão assumir, mas... Ele trapaceou. Você trapaceou. Não, eu ultrapassei, não. Eu destruí os barcos de vocês de forma, assim, avassaladora. Então, não deu. Você correu, né? Jorge gostou, né? Então, esse é um trabalho também tem que ser divertido, né? Para a garotada. E aí, os resultados são esses, tá? Então, todos os dados aqui, depois eu vou disponibilizar, mas eu quis trazer para vocês, porque é isso, né? Então, o quanto eles gostavam dessa dinâmica de trabalhar em separado, vocês dá para ver os resultados aí, não sei se está um pouquinho pequeno, mas a maioria gostou das atividades dos desafios 1 e 2, que foram atividades desse contexto dos HyperDocs, foram atividades que eu trouxe também para o online, tá? E também tem uma outra aqui, o debate, né? O debate, essa troca com eles foi bastante intensa, então foi disparado um dos temas que eles mais gostaram, então eles gostavam de debater os temas comigo e outros temas que a gente, porventura, apareciam aí nas oficinas. Então, o 7º e 8º ensino médio, a gente teve muito esse trabalho, né? Bom,
Vou abrir aí para a garotada, não sei se eu falei muito tempo, se a gente ainda tem tempo. Queria agradecer a todos, e aí vou deixar aí para a garotada falar mais alguma coisinha, e deixa eu interromper aqui. Desculpe se eu me estendi, e é isso, né? Então, vou abrir para os meus participantes, vocês podem ficar livres aí para falar alguma coisinha a mais, e espero que vocês tenham gostado, então agradeço enormemente vocês aí, a participação ao longo desse período. Não coloquei a avaliação final, né, uma avaliação que eu fiz, né, com algumas falas deles, porque esses laços que nós estabelecemos foram muito fortes, então eles se sentiram bem tristes, né, no contexto de a gente terminar, porque estava terminando os encontros, então eles gostavam, mas eles estavam realizados porque eles conseguiram ir até o fim comigo. Então, tem essas avaliações, mas eu vou deixar para eles falarem abertamente aí agora. Falem, tá, galera? Fala, Miguel, tá aí com a mulher. No Meet, você sempre fazia as dinâmicas com salas. E eu gostava muito, porque muitos eu já conhecia, o João Paulo, a Isaura, então ficava até mais fácil de interagir. E às vezes, fazer o trabalho sozinho, mesmo que você tenha só uma pessoa a mais, você fazer em grupo, você pensa bem melhor, pelo menos na minha visão, você pensa bem melhor do que sozinho, com mais uma pessoa. Então foi isso, mesmo que eu não conhecesse, por exemplo, a Lena, a gente conseguiu fazer várias dinâmicas maneiras, ficaram boas. E depois dessa que a gente pensava, e a gente tinha um debate, 10, 15 minutos, a gente falava, a turma em geral falava sobre o tema. Eu gostei muito disso. Obrigado, Miguel. Alguém Professor, mais? eu, Oi, fala, Alexandre. então, eu não tenho muita coisa para falar, mas só quero te agradecer Ai, mesmo, Jesus, então você não por gostou. ser professor incrível e por ter feito acreditar no meu sonho novamente. Isso é tudo para mim. Obrigado, eu que agradeço a sua participação. Antônio vai chorar ainda daqui a pouco. Vou não, já tô vacinado. Tá vacinado. Então, vou até falar, né, tipo, foi muito legal, foi uma identificação, foi uma relação até muito mais forte com todas as turmas, então o ensino médio foi legal, esse trabalho foi muito bom, essa relação que a gente estabeleceu, uma turma muito boa. 7º e 8º ano também, então, tipo, tô vendo aqui a turminha do Enzo, da Helena, foi uma turminha que foi perdendo os participantes ao longo, mas eles ficaram firmes e fortes comigo, então poucos se transformaram em muitos, então eu falava até com eles que era isso que era importante, e eles enfrentaram até outras dificuldades dentro do contexto da pandemia, eles estavam lá comigo. Ensino médio também, ensino médio eu quis até o final dar aí o meu retorno, porque foi um trabalho mais dentro do contexto intrapessoal, né? Porque levar a reflexão do adolescente nesse momento de escolhas profissionais. Então, esse era o foco mais dentro do intrapessoal, que eles refletissem sobre. Então, tem algumas atividades que eu não falei aqui, né? Mas eu realizei com eles, foram algumas dramatizações e que eles puderam refletir, né? Então, era interessante que a gente tinha um contato maior por WhatsApp, a gente sempre trocava. E foi legal. Então, tipo, fico feliz com a fala do Alexandre, porque o Alexandre tem muito potencial, então eu acho que todos vocês têm, e o trabalho agora é com vocês seguirem em frente acreditando nesse potencial que vocês têm para vocês conquistarem os sonhos de vocês. É claro que o 7º e 8º ainda tem uma caminhada, mas a gente já iniciou também com vocês. O ensino médio é um pouquinho mais avançado, mas a proposta é a mesma para todo mundo, tá? Eu que agradeço, Alexandre. Oi, então, é que eu queria muito agradecer também você, Antônio, porque eu entrei na sua oficina, na verdade, no meio do ano por conta de alguns problemas do colégio,
E a maioria deles já se conhecia, e eu já comecei entrando numa parte de debate em grupo, e foi bem legal, e eu fui bem acolhida, então também queria agradecer isso. E as atividades que você passou foram muito divertidas e também me fizeram pensar bastante sobre algumas profissões e algumas dúvidas que eu ainda tinha sobre o meu futuro. E eu só queria agradecer isso, foi muito legal. Muito obrigada. Também, Nada, eu que agradeço a participação de vocês. Obrigado aí pelas mensagens no chat também. também queria agradecer, né, por todas as aulas, né? Além de elas terem sido tipo, muito divertidas, os encontros foram ótimos, as dinâmicas me ajudaram bastante a me conhecer mais. Eu tinha, assim, principalmente sobre questão de carreira, né? Eu ainda tenho algumas dúvidas, assim, né? Mas, tipo, a oficina me ajudou muito a conseguir manter um caminho. As atividades, principalmente também as de entrevista, uma que o Antônio fez com a gente separado. Aí ele já chegou perguntando, qual é a sua escolha profissional? Eu fiquei, hã? Mas, tipo, ao decorrer dessas atividades, eu tenho agora um objetivo mais marcado e eu queria agradecer muito a ele por tudo isso. Eu que agradeço a todos vocês e as dúvidas são boas e elas fazem a gente se movimentar, tá? Então, as dúvidas são boas por causa disso. A gente se movimenta para eliminá-las e seguir em frente. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Então, eu que agradeço a vocês. Obrigado, Breno. Helena, tudo bem, Helena? Tô vendo aqui, eu vou falando com meus participantes, adoro falar com eles, tá? Enzo, até a Alice. E aí, Alice? Alice só quer fazer canoagem, mas ela vem para minha oficina. Mais alguém? Posso dar uma palavrinha aí, Antônio? Deixa eu só agradecer aqui ao aniversariante. Obrigado, aniversariante, por estar presente. Estou vendo aqui Ó, o Márcio agora. aí. Parabéns, Márcio. Obrigado também pela presença. Tá Estou desligado feliz aí, Márcio. Obrigado pela oportunidade de trabalhar aí com vocês. Tá desligado, Márcio. Eu estava escondido assistindo. Fala, Milton, você queria falar, né? Primeiro, agradecer aí o Antônio pelo trabalho excelente que fez com os participantes. Vocês trabalharam vários tipos das inteligências múltiplas, né? Principalmente naquela parte ali do Google Art, a inteligência espacial, que muitas vezes as pessoas não tocam no assunto, mas também é muito importante. E também destacar que esse trabalho que você fez, a partir desses depoimentos que os participantes deram aí, foi possível pela sua qualidade como colaborador, mas também pelos participantes que se dedicaram durante o ano e não desistiram. É o que a gente vem falando há bastante tempo. Essa turma do ensino médio eu também acompanhei, já dei os parabéns para eles ontem e reforço mais uma vez que o trabalho só é possível quando existe comprometimento, dedicação, perseverança. Então, assim, vocês estão de parabéns e precisam continuar dessa forma, porque é assim que vocês vão se conhecer melhor, é assim que vocês vão levar o conhecimento adiante e é assim que a gente contribui para que o mundo seja um pouco melhor. Então, parabéns para o Antônio aí e para vocês também. É isso. Agora a Rosângela quer falar. Oi, Hamilton, nem viu minha mãozinha, né, Hamilton? Estava empolgado aqui, vai lá. Parabéns, Antônio, parabéns, participantes. A gente sabe que é uma oficina que mexe muito com as questões comportamentais, né? Esse é o propósito mesmo, trabalhar essas habilidades e competências, e principalmente no contexto de pandemia. Então, eu fiquei com um gostinho de querer ver os trabalhos, né? A gente só conseguiu ver, por conta do tempo, o trabalho de um link, mas a gente sempre fica com um gostinho de querer ver os outros trabalhos também, mas, acima de tudo, ouvir os depoimentos, isso traz um conforto, institucionalmente falando, porque a gente percebe que os que ficaram conosco firmes aí, realmente conseguiram dar um passo, né, de mais firmeza, de mais confiança e de mais conhecimento.
de autoconhecimento, que essa oficina também traz um pouco esse propósito. Então, parabéns ao engajamento de vocês, que venha 2022 com muita força, com muito entusiasmo, que a gente possa crescer ainda mais enquanto pessoas e também enquanto instituição, tá bom? Um abraço aí para todos. Parabéns a todos, né? A participação de bastante, era uma apresentação de 7º, 8º, ensino médio, então bem mesclada de idades e participantes, mas a gente viu como foi o entusiasmo deles durante o ano pelos depoimentos que foram dados pelos participantes. Então, parabéns a todos aí pela participação nessa oficina de empreendedorismo. Tá? Não estava presente coisa, mas escutei toda a participação, toda a apresentação. Tá? Bom, obrigado, Sônia, também. Eu não estava presente, mas eu escutei a apresentação. Parabéns a todos os participantes. Tá? Eu queria dar uma mensagem da gente poder utilizar sempre mídia já disponível para tratar de assuntos que a oficina de empreendedorismo deve tratar, como a parte de como é que funciona o país, qual é a responsabilidade do Congresso, da presidência, da Câmara, tá? Para que a gente possa dar um empurrãozinho nessa parte de cidadania. Tá? Qual é a função de um ministério, qual é a função do Supremo Tribunal Federal? São essas estruturas que governam o país. Muitas vezes a gente já aprende pelo jornal. Nós nunca tivemos... Antigamente tinha aquela cadeira de... Como era o nome, Sônia? Como é que era? Moral e Cívica, MPB. Moral e Cívica, exatamente. Moral, eu tive isso. Moral e Cívica, em que tratava desses assuntos. MPB, agora eu lembrei. Exatamente. E hoje em dia deve existir excelentes programas, vídeos no YouTube explicando isso. A gente tem sempre insistido, nós da diretoria, para fazer maior uso desses vídeos, que muitos deles foram preparados por equipes competentes, tá? E evitar que a gente reescreva a roda, reinvente a roda e reescreva todos esses textos que já estão prontos, revisados, tá? E isso é muito interessante para qualquer idade, tá? E a gente deveria incluir isso no nosso currículo, tá? Para a formação de cidadãos. Tá? Ou eu vejo, mesmo nos níveis, pessoas de mais maduras, a confusão da atribuição do Congresso com a atribuição do Executivo, com a atribuição de uma prefeitura. Tá? Então, não são coisas difíceis, mas são conceitos importantes como cidadão de você entender. Então, basicamente, essa era a mensagem e parabenizar vocês pelo empenho durante esses cursos. Tá? Obrigado. Tá? E parabéns ao Antônio. Obrigado. Antes que não sabem, o nosso presidente é o senhor Márcio, hoje ele faz aniversário, então parabéns. Está aqui conosco, né, prestigiando a oficina. Então, obrigado.